A graça e a paz de Cristo Jesus para todos, conforme prometido. Estou começando essa live aqui, né? Não vou poder interagir tanto assim com meus ouvintes, visto que eu não estou com meu celular está com a bateria muito fraca, então não tem como eu interagir aqui com vocês. Mas espero que esta live ela possa contribuir um pouco, né, para o nosso pensamento no dia de hoje, para o nosso pensamento sobre a importância do Natal. E geralmente, quando a gente fala isso em termos de ensino da Bíblia, a gente pensa justamente nos estados de Cristo como nosso mediador, já que para nos achegarmos a Deus, nós devemos buscar a Cristo Jesus. Antes de começarmos, vamos orar. E eu ainda quero cantar um cântico bem clássico, né, da harpa cristã e também de outros hinários evangélicos também, né? Vou estar cantando a versão da harpa cristã, que até essa música ela se popularizou no meio secular como Noite Feliz. Mas aqui eu vou estar utilizando a versão evangélica dela, que é Noite de Paz. Vamos orar primeiro. Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por mais um Natal nas nossas vidas. Apesar, Senhor, desse ano ter sido um ano muito difícil, em que muitos perderam amigos, familiares, devido a essa epidemia internacional, nós podemos ver, Senhor, que de fato e de verdade, só Tu, Senhor, és aquele que nos mantém de pé. Te damos graças porque chegamos até aqui. Até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. E de fato e de verdade, Senhor, só Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E estamos aqui em mais uma noite de Natal, em que muitos também, Senhor, vieram a perder emprego, vieram a perder negócios, mas Tu és aquele, Senhor, que trabalha de uma tal forma para que nada venha nos faltar. Tu és aquele que está sempre pronto a nos guardar de todo mal. Por isso, não canso de recitar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar a todos os que estão me acompanhando mais uma vez com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu disse, eu estarei cantando um cântico muito clássico, como eu disse já no início, né? Esse cântico clássico é o hino 120 da harpa cristã, O Noite de Paz, que é justamente essa versão, né, que eu vou estar cantando. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Jesus, brilha a estrela da paz, e o anjo
brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à palavra de Deus. Vamos então estudarmos essa questão muito importante, que é a questão, justamente, eu vim falar sobre o estado de humilhação de Cristo. Mas para a gente falar isso, o que acontece? A gente precisa falar sobre o nascimento de Jesus. Só que eu não vou fazer como muitos pregadores hoje, que vão detalhar, que vão falar sobre aspectos históricos da salvação de Cristo. Não vou falar sobre os aspectos falando sobre questões como se Maria ela viajou num burrinho, se Jesus ele esteve tantos dias de viagem de Nazaré até Belém. Não, eu não vou me deter nessas questões. As questões que eu quero me deter são as questões principais sobre aquilo que a gente tem que guardar no coração acerca do que Deus quer falar conosco sobre salvação e sobre Jesus como ser humano. Me fizeram uma vez uma pergunta dizendo assim: eu devo adorar Jesus como homem? Sim, claro. Devemos adorar Jesus como homem e como Deus. Por quê? Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou, numa linguagem mais simples, 100% Deus e 100% homem. Então, tudo que está registrado na palavra de Deus acerca dos atos, das palavras, dos pensamentos de Jesus, são matéria relacionada à nossa fé, ou seja, são coisas que devemos utilizar para edificar a nossa fé.
Porque o que vai edificar a minha e a sua fé não é a vida de seres humanos comuns, mas é a vida de Cristo Jesus em sua plenitude, em todas as formas. Tanto a sua pré-existência como verbo, desde a criação, tanto quanto o seu nascimento, tanto quanto os seus sofrimentos, tanto quanto sua morte e ressurreição. Tudo isso são matérias que levam a nossa fé a ser edificada. E esse verdadeiramente é o sentido de vivermos o Natal e de vivermos a Páscoa. Esse é o sentido principal. Então, eu vou estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Eu vou estar lendo aqui, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Louvado seja Deus. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui eu me detenho nisso, falando sobre o quê? Falando sobre Cristo como nosso mediador. Por que ele é o nosso mediador? Porque ele é quem nos leva a Deus. Só ele nos leva a Deus. Porque não vai ser Maria, não vai ser José, não vai ser Paulo, não vai ser André, não vai ser nenhum santo, vamos dizer assim, ou nenhum personagem da Bíblia no Novo ou no Antigo Testamento que vai nos levar a Deus. Não vai ser. Não vai ser Elias, não vai ser Moisés, não vai ser Daniel, não vai ser Jó. Não. Quem nos leva a Deus é Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, nos diz assim de maneira muito clara, a primeira epístola de Paulo ao discípulo Timóteo, vai dizer de maneira bem clara isso para a gente, quando é tocado o seguinte ponto, capítulo 2, versículo de número 5. Vai dizer assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a partir desse texto bíblico é que podemos ver que a humanidade de Jesus é elemento para fortalecimento da nossa fé e elemento também para a nossa adoração. E aí, a partir daí que entramos propriamente na questão dos estados de Cristo. O que são esses estados? Os estados são nada mais, nada menos do que o relacionamento de Jesus em relação ao pecado herdado que a humanidade recebeu, o pecado herdado de Adão. Porque quando Adão pecou, quebrando a aliança com Deus, o que aconteceu? Simplesmente houve uma ruptura no relacionamento entre Deus e os homens. E com isso foi trazida o quê? A morte eterna, a separação completa entre Deus e os homens. E quem agora vai religar a criatura ao Criador, ou seja, religar o ser humano a Deus? É Cristo. É Cristo que vai fazer isso, através de seus estados, ou seja, os seus relacionamentos. E o primeiro relacionamento dele é o estado de humilhação. E o segundo relacionamento é o estado de exaltação, porque todos eles contribuem para a nossa salvação. E aí, nesse sentido, nós entendemos o seguinte: para que verdadeiramente pudéssemos ser resgatados do império das trevas, pudéssemos ser resgatados do domínio do pecado, pudéssemos ser resgatados da morte eterna, era preciso que Jesus fosse o nosso mediador, e nosso mediador como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí podemos dizer que era indispensável que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse ele mesmo Deus e homem.
e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus em nosso favor, e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa inteira. Então, o que isso significa de uma maneira bem direta? De que Deus ele só poderia receber o resgate da nossa salvação através de alguém perfeito, verdadeiro Deus, que não pudesse pecar, mas ao mesmo tempo homem, sujeito às fraquezas do ser humano. Fome, sede, tentações, para que verdadeiramente ele pudesse ser o nosso substituto em tudo. Por quê? Porque um elemento fundamental para a nossa salvação é o cumprimento da lei. E quem poderia cumprir toda a lei de Deus? Somente um, Jesus Cristo. Daí os estados que a gente está vendo, que são, no caso, os estados de humilhação e o estado de exaltação. Eu vou explicar aqui primeiro o estado de humilhação, depois o estado de exaltação muito breve, porque eu vou me fincar só no estado de humilhação de Cristo. Está bem? Então, o que nós podemos dizer? Para realizar essa obra, 2 estados. E agora, o estado de exaltação. Eu vou começar pelo estado de exaltação. O estado de exaltação de Cristo, ele tem a ver com a sua ressurreição, tem a ver com a sua subida aos céus, ou seja, a sua ascensão, e estar agora à destra de Deus, sendo o nosso advogado, sendo o nosso sumo sacerdote, sendo o nosso intercessor diante do Pai que está nos céus. Essa é a nossa garantia da nossa intimidade com Deus, nossa garantia de nossa justificação, ou seja, nos tornarmos aceitáveis a Deus e de vivermos uma nova vida. Essa é a garantia, porque Ele é o nosso mediador. Agora, quais são os estágios agora do próximo estado que eu estou falando? Que eu ia falar sobre o estado de humilhação, e estou falando agora. O estado de humilhação, ele consta do quê? Da sua encarnação. O que é isso, pastor? O que é esse negócio de encarnação? É um nome simplificado para aquilo que é dito na Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículo de número 14, vai dizer o seguinte sobre esse estado de humilhação, ou seja, esse primeiro estágio do estado de humilhação de Cristo. João capítulo 1, versículo 14, a encarnação nada mais é do que e o verbo se fez carne. Isso é a encarnação. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse é o elemento da encarnação, ou seja, quando Cristo é concebido no ventre da Virgem, é o que? É a encarnação. Quando ele nasce, é o que? É a consumação, ou seja, o completar, né? O completar do que? Dessa encarnação. Ou seja, se tornar carne, se tornar homem, o verbo de Deus, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é o Pai que se torna homem, não é o Espírito Santo que se torna homem, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo. É ele quem se torna. O segundo estágio é o estágio do sofrimento. E esse sofrimento, a gente pode ver aqui, o sofrimento como elemento de humilhação de Cristo. Nós vemos aqui Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, fala sobre o sofrimento dele. Diz aqui, ó: porque não temos sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, que penetrou os céus, ou seja, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Vou repetir. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, é justamente esse ponto principal, ou seja, segundo estágio, o sofrimento. Terceiro estágio, a morte. A morte é outro elemento de humilhação que passou o nosso Salvador. Então, nós podemos ver aqui, ó, esse estado de humilhação está aqui. Nós podemos ver. Está em Gálatas 3, versículo 13, que vem falar da morte como estado de humilhação. Por que estado de humilhação? Porque o Verbo, estando ao lado de Deus Pai e de Deus Espírito Santo, estava em toda a sua glória. Ou seja, em toda a sua riqueza, em todo o seu poder, em toda a sua soberania, e o Verbo decidiu deixar esta glória e se tornar homem. Essa é a questão da humilhação. Aí vamos prosseguir. Então, Gálatas 3,13 vai dizer aqui o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, aí está verdadeiramente e de fato a questão da morte. Outro elemento dessa humilhação, o seu sepultamento, ele ser sepultado. Atos 2, versículo 27, vai dizer o seguinte. Atos 2, versículo 27, vai dizer: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Por quê? Porque ele passou pelo sepultamento. E por último, a região dos mortos, em que na linguagem teológica é chamada de Hades, já que é assim que está traduzido das nossas Bíblias do grego, já que no Novo Testamento, quando vemos a palavra região dos mortos, a palavra inferno e tantas outras relacionadas, é a palavra Hades. E aí podemos ver 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, vai falar sobre a realidade do Salvador ter passado pela sepultura e a sua alma ter assim experimentado o lugar da região dos mortos. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4 vai dizer assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então quer dizer, pode-se perceber que ele experimentou a morte em todo o seu potencial. Ele experimentou a vida de um ser humano, ele experimentou o sofrimento de um ser humano, ele experimentou a morte de um ser humano, ele experimentou o sepultamento de um ser humano, ele experimentou a descida da alma para o lugar dos mortos. Então, esses são os estágios do estado de humilhação de Cristo. Mas o que isso tem a ver conosco e o que pensar acerca do Natal? Então, quando olhamos para esse elemento, nós podemos ver o seguinte, uma coisa muito importante aqui, nós podemos ver o seguinte, que geralmente quando a gente pensa na obra de resgate de Jesus Cristo, a gente pensa que essa obra de resgate ela só se realiza a partir dos seus sofrimentos no Getsemane antes de ir à cruz do Calvário. Mas, na realidade, toda a obra de Jesus, ou seja, o que é toda a obra de Jesus? Todo o seu nascimento, todo o seu ministério foi o cumprimento da lei de Deus. Por quê? A lei de Deus ela vai falar que o resultado daqueles que não cumprem é a morte. E aí Jesus, ele esteve sob essa lei, estava debaixo dessa lei para cumpri-la em todo o tempo, para verdadeiramente trazer salvação para nós. Então a salvação de Jesus não é só na cruz do Calvário. A salvação de Jesus, ela já vem com o seu próprio nascimento. Ou seja, já vem com a sua própria concepção. Então isso vai significar o seguinte de uma maneira muito bem específica. Cristo Jesus, como nosso grande rei, nosso grande salvador, há dois elementos importantes
que é o elemento de uma promessa e um elemento de quê? De um cumprimento. Promessa e cumprimento. Então, o estado de humilhação de Jesus é uma promessa que vai sendo anunciada até o seu cumprimento. E o seu cumprimento se dá como ponto mais alto a sua morte. E a sua ressurreição é que vai apontar justamente para um elemento importante, que é o elemento da exaltação de Cristo como Deus. Mas agora como homem, a sua vida como homem é justamente promessa para nós, promessa de esperança, promessa de restauração da nossa alma, da nossa vida, promessa de que não pertencemos a essas coisas que vivemos no dia a dia. Não pertencemos a essa materialidade que está aqui. Não pertencemos. Temos que lembrar isso. A nossa vida não se resume a uma casa de tijolos. A nossa vida não se resume ao nosso emprego, ao nosso negócio, à nossa vizinhança, à política que está aí ao redor. Não, não tem nada a ver com isso. A nossa vida verdadeira é a vida com Deus. Essa é a nossa vida verdadeira. Tudo que nós semeamos hoje é para colhermos na eternidade. Se semeamos amor, com certeza vamos colher Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se semeamos paz, com certeza vamos colher a imagem de sermos chamados filhos de Deus. Se semeamos alegria, nós estaremos semeando fortaleza para nós e para os outros, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando semeamos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a longanimidade, estamos com certeza semeando para a nossa vida misericórdia, porque assim como semeamos a paciência, a longanimidade, outros irão ter misericórdia de nós. Mas de repente você pode pensar, então quer dizer, pastor, que se eu usar de misericórdia para com uma pessoa, essa pessoa vai ter misericórdia de mim? Não, não é nada disso, mas simplesmente que Deus vai usar outra pessoa para que essa misericórdia chegue a nós. Sim, essa é a realidade. Nós usamos de misericórdia para com um e o outro é que usará de misericórdia para conosco. Assim, da mesma forma, se usamos de bondade, essa bondade voltará a nós. Em forma de quê? Em forma de auxílio, em forma de ajuda. Se utilizamos de retidão, que é nada mais nada menos que benignidade, Deus estará de uma forma ou de outra agindo com justiça em nosso favor, ainda que não seja a justiça que esperamos, mas a justiça que vem de Deus, ela é perfeita, ela é consoladora, ela é maravilhosa, ela é protetora. Quando semeamos domínio próprio, isso significa o seguinte, significa que seremos, além de sermos conhecidos como filhos de Deus, além também desenvolveremos uma paciência de uma tal forma que aquilo que precisamos receber, receberemos na hora certa. E quando recebermos na hora certa, isso nunca mais sairá da nossa mão. Quando semeamos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, fé, nós estamos semeando nada mais, nada menos do que o quê? Milagre, nada mais, nada menos do que o quê? Cura, restauração, vida para nós e vida para a nossa família. Estaremos também, ao semearmos também humildade, nós com certeza estaremos colhendo mais à frente exaltação que vem da parte de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é o exemplo do seu estado de humilhação. Então, o que podemos aprender sobre o estado de humilhação de Cristo agora? O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, esvaziando-se de sua glória, ele tomou para si a forma de servo, em sua concepção e nascimento, em sua vida e em sua morte, e depois de sua morte até a sua ressurreição. E podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8,
vai dizer de maneira clara bem para a gente aqui, ó, vai dizer o seguinte, Filipenses 2, versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, na sua concepção. Então aqui, ó, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso é caracterizado dentro da palavra de Deus, que é esse estado de humilhação. Ele se humilhou para que hoje pudéssemos, através da sua humilhação, nos achegarmos livremente a Deus. Nos achegarmos livremente a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E como ele se humilhou na sua concepção e no seu nascimento? Podemos ver, Cristo se humilhou em sua concepção e nascimento em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus, no seio do Pai, a quem aprouve na plenitude do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Hoje está se falando muito, muitos pregadores estão falando no aspecto de que Cristo não foi bem assim, que Cristo não veio a sofrer, que Cristo não nasceu pobre, que Cristo, principalmente quando recebeu os presentes dos magos, né, que o visitaram, aquilo ali serviu como meio de sustentação, como meio de riqueza, pelo que se pode dizer desses pregadores, mas na realidade a gente não vê nada disso. Então, como Jesus poderia ter vivido todo esse tempo e depois falado aos seus discípulos de que as raposas têm covil, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Então, isso é um pouco complicado. Isso é um pouco complicado. E principalmente quando ele foi apresentado no templo, ele foi apresentado, foi o quê? Ele foi apresentado, a gente pode ver aqui, ó, no Evangelho segundo Lucas, na apresentação de Jesus, nós podemos ver, aqui está, na apresentação de Jesus no templo, quando ele foi consagrado, está aqui, ó, Lucas 2, versículo 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que será escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, esse par de rolas e 2 pombinhos eram nada mais nada menos que a oferta dos pobres. Não era a oferta dos ricos. A oferta dos ricos era um bezerro. A oferta dos ricos era um cordeiro, era uma ovelha. Então pode-se perceber que José e Maria não tinham posses para chegar e dar o chamado melhor. Eles simplesmente colocaram a oferta dos pobres. Então quer dizer, ele se humilhou. Ele se humilhou. E aí podemos ver aqui, ó, como a gente leu aqui no texto base, no versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E aí alguns querem dizer que a hospedaria era um lugar diferente, era um lugar separado, e que manjedoura não tinha nada a ver com animais, ainda que não seja, mas de qualquer forma, não se vê que Jesus ele ficou no lugar de quê? Num lugar privilegiado. Ele ficou num lugar simples. Essa é a realidade, o estado de humilhação de Cristo Jesus. E o que nós podemos dizer? E na vida terrena? Como Jesus se humilhou, ou seja, durante toda a sua vida terrena?
Cristo se humilhou em sua vida terrena, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu e combatendo todas as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne que comuns à natureza do homem, quer procedentes dessa baixa condição. Então, o que podemos ver aqui? Gálatas 4, versículo 4. Ele estava debaixo da lei, do cumprimento da lei. Gálatas 4, versículo de número 4. Está aqui, ó. Gálatas 4, versículo de número 4. Vai dizer assim, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Outro elemento também, ou seja, ele teve que cumprir a lei. Mateus capítulo 3, versículo de número 15. Ou seja, quando ele foi batizado por João Batista, convinha que ele viesse a cumprir a lei. Aqui está, ó, Mateus capítulo 3, versículo de número 15. Vai dizer assim: mas Jesus lhe respondeu, falando a João, que dizia que não era digno de batizar Jesus. Ele disse, mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quer dizer, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que é o seguinte, Jesus em seu estado de humilhação não pecou, não poderia pecar. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei perfeitamente em todos os seus caminhos, em todos os seus termos, para que justamente eu e você hoje, ainda que venhamos a pecar, nós podemos clamar pela sua obra, podemos clamar pelo seu nome, podemos clamar pelo seu sangue, porque ainda que venhamos a pecar, diz a palavra, 1 João, capítulo 1, versículo de número 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, ele é verdadeiramente a nossa provisão para os nossos momentos de fraqueza, nós abandonarmos o pecado, nós confessarmos e abandonarmos qualquer forma de pecado e nos achegarmos a Deus em todo o tempo. É isso que a gente aprende com o estado de humilhação de Cristo Jesus. É isso que a gente aprende. Para a glória de Deus nesse momento. A gente aprende isso para a glória de Deus. Então Cristo é tudo para nós. Tudo ele é para nós. Tudo ele é para nós. Então, lembre-se disso, ele é tudo para nós. Então, o que podemos ver mais na sua vida? Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, ainda fala mais sobre ele, na sua vida terrena, como ele se humilhou. Mas ele se humilhou para trazer o quê? A nossa salvação. Hebreus 12, versículos 2 e 3. Hebreus 12 vai dizer assim. Hebreus 12, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vai dizer assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, ou seja, todos que humilharam quando ele foi à cruz, né? Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quer dizer, todo o sofrimento que nós passamos hoje, eles, o que acontece? Eles não se comparam com os sofrimentos que Jesus passou naquela cruz em nosso favor. Porque ele não merecia nada disso. Mas ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar. Nós que merecíamos todo esse sofrimento, mas ele se colocou em nosso lugar.
Então devemos atentar para isso, para não desanimarmos, para não, dizendo na linguagem de hoje, chutar o balde. Para a gente largar tudo. Não, não é momento de largar tudo. É momento de nos agarrarmos a esse Salvador, que nasce a cada dia nas nossas vidas. Esse é o sentido do Natal para nós. O sentido do Natal para nós é esse. E não podemos negociar. Que a gente leva para as nossas famílias. Que a gente leva para os nossos colegas, nossos amigos. Esse é o nosso diferencial. Só Ele pode nos resgatar de todas as dores, de todos os sofrimentos, porque Ele sofreu em nosso lugar. Então, o que podemos ver aqui? Ele venceu as tentações. Então, a gente pode ver aqui, Mateus capítulo 4, eu não vou ler toda a passagem da tentação de Jesus, eu só vou extrair o mais importante aqui, que diz o seguinte, no seu estado de humilhação. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele nos conduz à prova. Que isso, pastor? Porque se falamos que queremos ser parecidos com Jesus, aqui está a explicação. Principalmente para aqueles servos de Deus mais antigos, né? Que percebem que depois que descer as águas, as provas aumentaram. Mas por que as provas aumentaram? Porque é o seguinte, porque o Espírito Santo veio a nos conduzir a sermos provados. E ao sermos provados, nós somos aprovados por Deus. E aí diz aqui, ó, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe de Jesus, lhe disse, e aí vemos aqui as 3 tentações pelas quais Jesus passou. A de transformar pedra em pão, a de se jogar do pináculo e de se prostrar diante de Satanás. E aí podemos ver aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Somos tentados, somos provados, mas quando resistimos a todas as tentações, o diabo foge de nós. Cabe a nós resistirmos. E aí como vamos resistir? É o exemplo aqui que Jesus nos dá. Nessa situação, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Como conseguirmos vencer Satanás? Sendo cheios do Espírito Santo. E como eu me encho do Espírito Santo? Buscando a Deus em oração, buscando a Deus em comunhão, buscando a sua palavra, jejuando, orando, buscando a presença de Deus, somos cheios do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, Satanás tem que bater em retirada. Satanás tem que bater em retirada quando nos enchemos do Espírito Santo. Por isso que Jesus chegou e disse aos discípulos, orai e vigiais, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com os nossos sentidos. Orai e vigiai, humilhai-vos perante Deus. Estejai humilhado diante de Deus nesse momento para a glória do Senhor. Então podemos ver aqui, ó. E aí podemos ver Hebreus 2, versículos 17 e 18, que vem falar da sua vida terrena. Hebreus 2, versículos 17 e 18, vai falar aqui no seu estado de humilhação. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação. Ou seja, o que é propiciação? É a obra realizada por Jesus para que seja uma obra de reconciliação, uma obra aceitável diante de Deus, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Está em dificuldade? Está com problema?
clame o nome de Jesus, chame a Deus, chame a Jesus, clame a Ele, Ele te ouvirá, chame a Jesus, Ele te socorrerá, Ele é socorro bem presente diante da tentação, diante da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o nome de Cristo Jesus, nosso mediador, nosso Senhor. E o que podemos ver? E em que consistiu a humilhação de Cristo, né? Em sua morte? Que consistiu essa humilhação? Cristo se humilhou em sua morte, porque tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte, sim, e os poderes das trevas, tendo sentido e suportando o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Ou seja, a sua morte consistiu nisso, em uma humilhação, mas para nos resgatar. E aí podemos ver, Mateus 27, versículo de número 4, vai dizer o seguinte, Mateus 27, versículo de número 4, vai dizer assim: pequei, traindo sangue inocente, ou seja, a traição de Judas. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E aí podemos ver, Mateus 26, 56, vai dizer assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Ou seja, quando Jesus foi preso e foi condenado à morte, todos os discípulos fugiram. E podemos ver mais ainda, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lucas 18, versículos 32, 33. Para se cumprir a palavra do Senhor. Lucas 18, 32, 33. Vai dizer assim: pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Podemos ver mais, Mateus 27, versículo 26, vai dizer o seguinte, na sua morte, vai dizer assim: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aí podemos ver Lucas 22, 44, vai dizer assim, Lucas 22, 44 vai dizer: e estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tudo isso é a obra de Jesus, desde sua concepção, seu nascimento, seu ministério, seus sofrimentos, sua morte. E aí podemos ver Romanos 4, versículo 25, diz mais ainda a palavra do Senhor nosso Deus, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, louvado seja o nome do Senhor, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Engrandecido seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E aí mais, podemos ver aqui, e assim, Filipenses, como eu já li, Filipenses 2, versículo de número 8, vai dizer: assim mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora, o que foi a humilhação de Cristo depois de sua morte? O que consistiu? Então chegamos aqui a esse ponto. O que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? Ou seja, incluiu seu sepultamento,
e incluir os terrores que sofreu. Então podemos dizer que a humilhação de Cristo depois de sua morte consistiu em ele ser sepultado e em continuar no primeiro dia no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. O que, aliás, tem sido expresso nas palavras em alguns documentos cristãos como que nada mais, nada menos do que ter descido à mansão dos mortos ou descido ao Hades, ao inferno. E aí podemos ver o seguinte, para encerrar nesses versículos de 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, vai falar desse estado de humilhação de Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, vai dizer assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E aí podemos ver Mateus 12, versículo 40. Mateus 12, versículo 40, vai dizer o seguinte. Mateus 12, versículo de número 40. Diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, sim, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então quer dizer, Cristo Jesus como homem é motivo de nossa adoração. Cristo Jesus como homem é aquele que vem trazer a promessa da nossa redenção, e esse cumprimento se realiza através de toda a sua vida. Não é só na cruz do Calvário que é realizado toda a nossa obra de resgate, de redenção, de perdão de pecados. É desde a sua concepção. Por isso que anunciamos o Natal, por isso que anunciamos o seu nascimento virginal, por isso que anunciamos todas essas coisas, porque Deus preparou um plano perfeito e maravilhoso para a nossa vida. E nós exaltamos a Deus por conta disso. Louvamos a Deus, glorificamos a Deus em tudo. E nesse estado de humilhação é que se prepara justamente o cumprimento das promessas de salvação para as nossas vidas. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus, porque cumpriu tudo de maneira perfeita. Verdadeiro homem, porque em tudo ele se compadece de nós, ele conhece as nossas fraquezas. E por isso, nessa noite, anunciamos Jesus Cristo como único caminho, Jesus Cristo como a verdade, Jesus Cristo como a vida. Vida e vida em abundância. Quero estar encerrando essa live aqui, né, cantando o seguinte cântico. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar,
pode e deve confiar. Então encerro aqui. Eu vou depois postar essa live lá no Instagram, já que ele está sendo ali um depósito, né, de algumas coisas importantes ali que tem colocado meus vídeos ali, eu tenho colocado como depósito ali. E também vou botar lá no meu canal do YouTube, né, Pregador Fiel de Cristo, eu vou deixar lá também essa live, vou deixar lá também no meu canal, tá bom? Vamos orar para encerrar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, né? O que acontece? A minha esposa vai estar orando e ela não vai aparecer, logicamente, né? Mas ela vai estar orando aqui nesse momento. Ela não vai aparecer, né? Mesmo porque, eu confesso mesmo, ela é tímida mesmo. Então, ela vai estar orando, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, uma noite tão especial, Senhor. Embora não sabemos a data do teu nascimento, mas comemoramos hoje o Natal. E que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nascer no coração de cada um de nós. Obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra que foi dada, Senhor. E o Senhor venha ser com cada um do teu povo, aquele que esteja perto, aquele que esteja longe, aquele, Senhor, que ainda não foi alcançado pela tua palavra, mas que ainda hoje o teu Espírito venha fazer uma obra profunda no coração, Senhor, desse povo. Nós entregamos, Senhor, toda essa noite nas tuas mãos e que teu Espírito venha operar em cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqueles que me acompanham na live da nossa página da nossa igreja, né? Os que são membros da nossa igreja, Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, amanhã eu estarei encerrando às 17 horas o nosso tópico, que é raízes de rejeição. Tá bom? Vou estar dando a bênção agora. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo final de Natal, né? Um Natal pleno e cheio da presença do aniversariante, que é Cristo Jesus. Amém.